Começou a gravar, então beleza. Olha só, gente. Vamos então continuar falando sobre números complexos. A gente já teve uma conversa inicial aqui, né? Que a gente precisa gravar. Na última aula, a gente estava falando sobre operações com números complexos. A gente falou a última coisa de divisão. Até fiquei confuso aqui um tempão lá no final da aula, não sei se vocês lembram, que na verdade eu havia copiado errado aqui, né? Eu tinha colocado menos i mais 1, tá? Era i menos 1 e a conta estava certa, a gente conferiu no final, tá? Então, o último tema que a gente falou foi de divisão. A gente falou, para falar de divisão, a gente falou também do conjugado de um número complexo, tá bom? Que o conjugado a gente viu que era simplesmente trocar o sinal da que a gente chama parte imaginária. A ideia, se a gente voltar aqui no roteiro, gente, que a gente falou lá para vocês, o roteiro que a gente ia falar é o seguinte, ó. Nós vamos falar sobre soma, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e radiciação. Para falar dessas partes aqui, eu botei até de amarelo, certo? Eu falei que a gente ia falar de um negócio chamado a forma trigonométrica de um número complexo, e alguns livros também chamam de forma polar do número complexo, certo? Para falar disso, primeiro eu vou falar para vocês uma coisa que chama representação geométrica. E a gente vai gastar um tempinho depois falando de coisas relacionadas à trigonometria, se houver alguma dúvida, tá bom? Mas, bom, o ano passado vocês estudaram trigonometria, espero que não tenha muita dúvida, e também no primeiro ano vocês estudaram em matemática aplicada, né? Matemática aplicada, isso mesmo o nome, né? Então, a ideia agora é a gente começar a nossa aula. Tá ruim o zoom aí, não tá? A linha expõe só de azul, então não tá ruim. Então, hoje é a nossa aula número 13, tá bom? 1/6 de 2023. As coisas que eu falo, gente, eu falo muita coisa de cabeça, mas você pode sempre seguir pelo livro se você quiser, tá bom? No caso, a gente está na página 181 do livro de vocês, tá? Nós vamos falar sobre a representação geométrica de números complexos, tá bom? E essa aí é só para introduzir a parte que interessa aqui para a gente, que é a forma trigonométrica, tá bom? O objetivo hoje é falar um pouquinho disso aqui, espero que dê tempo de fazer um exemplo, tá? Aí, conforme a aula for andando, a gente passa exercícios do livro didático, tá? Então, um outro tema abordado sensível essa semana do conselho de classe, a gente estava conversando, é sobre a utilização do livro didático. Algumas turmas reclamou que não utiliza, né? Eu costumo sempre deixar exercício do livro didático para vocês, mas assim, eu acho importante vocês usarem, né? Quando eu deixo os exercícios lá, resolvo exercício página tal, número tal a tal, que sempre fica aqui, né? Eu acho que eu deixei, né, nessas horas. Eu deixei aqui, vou deixando, para fixar o conteúdo, tá? Mas mais do que isso, gente, além de fixar, ajuda você a aprender. Oi. Olha lá. Exercícios do livro didático 1 ao 8, tá? Pode falar. Só Deus sabe. Só Deus sabe. Então, nós escolhemos esse livro, salvo engano, em 17, para começar a usar em 18. Então, era para ter feito o ciclo 18, 19 e 20. Em 20 era para ter escolhido para usar em 21, 22 e 23. Era para estar escolhendo já do ano que vem, né? O novo. Mas, então, lá em 2020, não houve essa sinalização de vir livro, cortaram os dinheiros e tudo mais. Depois aconteceu uma tragédia maior ainda, que é esse novo ensino médio, né? E o novo ensino médio, eles mandaram para a gente um monte de coisas que a gente tem que chamar de livro para ser educado. E é o seguinte, esses livros, quando eu fui olhar lá, porque assim, a área senta e vai analisar os livros, certo? Então, matemática, analisa livro de matemática, português de português, e assim vai, né? Os de matemática estavam muito ruins. E tinha um problema seríssimo que lá atrás dizia que não tinha dinheiro e agora eles... O que acontece? O livro vocês recebiam um para o terceiro ano, um para o segundo e um para o primeiro, certo? Cada aluno ia ter que receber 6 livros de matemática. Porque o conteúdo ele está assim esparramado. Então, por exemplo, assim,
vamos supor, o conteúdo do terceiro ano, ele não está num livro só do terceiro ano. Ele está lá esparramado em vários livros. O conteúdo do segundo ano também. Então, cada um, vocês iam trazer 6 livros de matemática, um dia de matemática, sei lá, quantos fosse de português e... Eles iam fazer agora o tal de percurso formador, então, assim, tem vários eixos, né? Então, trilhas, né? Obrigado. E aí, uma bagunça sem fim, mas pior do que isso, porque se fosse só 6 livros, ainda vocês têm um armário, né? É o nível dos livros, né? Então, aí não foi só decisão minha, na reunião colegiada a gente optou, até foi um questionamento, talvez se a gente pudesse ter escolhido os livros, mas o professor optar por usar ou não, mas aí o IFG como um todo optou por não pedir o livro, né? Então não veio nenhum livro novo. Esses livros foram escolhidos em 17, é o que tem. Eu imagino que para outras matérias possa estar um pouco defasado, né? Mas como matemática, o conteúdo em si não está defasado, né? Tá, talvez feio o livro, sujo, não sei. Mas o conteúdo em si não muda, né? Perde talvez a aplicação. Poderia ter algum exercício, sei lá, relacionado à interpretação de gráficos da pandemia, coisa do tipo, né? Mas não tem... conceitualmente não tem nada faltando, tá? Então, não sei quando vão atualizar, nem se vão atualizar, né? Porque fosse para fazer, eles tinham que mandar esse ano para a gente escolher do ano que vem. Como o governo Lula agora pausou essa discussão, né, do novo ensino médio, eu não sei o que vai ser, né? Ninguém sabe. Enquanto isso, talvez também não faça financeiramente sentido. Vamos supor que a gente escolhe um livro esse ano, para os próximos 3 anos. Aí, mês que vem, discute, olha, o novo ensino médio é assim, os livros que vocês escolheram não vale nada, né? Então, eu não sei como vai ser, não tem solução para isso. Por enquanto, não tem solução para esse problema não, tá bom? Então, aí eu estava falando sobre os livros, tá? Até puxou essa pergunta. Deem uma olhadinha no Moodle, gente. No Moodle tem exercícios resolvidos, tem vídeos com soluções de alguns exercícios, tudo do livro didático, tá? Pode ajudar o estudo de vocês, tá bom? Tá gravando. Eu deixei no Moodle para vocês também a aula passada, não sei se chegaram a ver. Se clicar lá, tem, tá bom? Hoje parece que a aula vai ficar curtinha, porque a gente conversou muito antes de... A gravação vai ficar curta, né? 1 hora, mais ou menos. Então, o tema da aula de hoje, a gente vai falar... Eu quero falar sobre a forma trigonométrica, mas a gente vai começar com a representação geométrica, tá bom, gente? Então, a representação geométrica. Eu acho que minha letra só piora aqui. Da Disney? O G parece. Sério? A Disney descobriu meu talento, eu pedi levar eu para trabalhar lá, né? Olha só. Quando eu contei a historinha dos números complexos para vocês, lá, algumas aulas para trás, nós falamos assim, ó, os números complexos surgiram porque a gente queria resolver, precisava resolver equações. Obrigado. Né? Precisava resolver equações, né? Essa história nem está aqui, mas o objetivo no final era resolver equações do terceiro grau. Então, quando eles surgem, a gente começa a trabalhar de maneira usual, a gente passou algumas aulinhas, né, fazendo conta e tudo mais, só que eles só vêm, de fato, serem aceitos quando um matemático genial, chamado Gauss, introduz essa representação geométrica, tá bom? E aqui a gente vai falar, de maneira resumida, o que a gente chama plano de Argand-Gauss. Ou hoje também chamado de plano complexo. É simplesmente uma interpretação geométrica do que acontece com os nossos números complexos, tá bom? O que a gente falou de soma de números complexos, multiplicação, tudo pode ser interpretado do ponto de vista de soma, multiplicação, divisão de vetores. Assim, imagino que vocês tenham talvez trabalhado em física, algo desse tipo, tá bom? Eu não vou gastar todo esse tempo com isso, eu só vou mostrar para vocês o que é esse plano, né, complexo, ou plano de Argand-Gauss, e como a gente representa números complexos lá dentro. Porque o que importa aqui, efetivamente, para a gente,
é como a gente vai representar um número na sua forma trigonométrica ou forma polar, tá bom? Deixa eu só quadricular aqui para a gente o... E aí é o seguinte, então Gauss, ele vai lá e estabelece essa noção de representação geométrica de um número complexo, certo? Então, vamos imaginar aqui o seguinte. Imagina que eu tenho um número complexo, A mais BI, certo? Então, você poderia ter, um exemplo, 2 mais 3i, 5i, menos 2, qualquer coisa do tipo. E Gauss estabelece para esse número, para esses números, uma maneira de representar eles geometricamente. A esses números complexos, lembra, isso aqui a gente chama de forma algébrica do número complexo, tá bom? Ele associa um ponto P, digamos, que tenha as coordenadas na seguinte ordem. Olha, parte real e parte imaginária. Então, você tem a parte real do número complexo, vírgula, a parte imaginária. Assim como a gente representava em geometria analítica, certo? Olha, você tem abscissa e ordenada, só que aqui é a parte real, parte imaginária. Esse plano complexo, então eu já desenhei o plano aqui, é no mesmo sentido que a gente estuda um plano cartesiano em geometria analítica. Só que aqui nós temos um eixo, que no caso, nosso eixo X, a gente vai chamar de eixo real. É onde nós vamos marcar a nossa coordenada real, digamos assim, certo? E teremos aqui um eixo imaginário, onde a gente representa nele, marca nele as coordenadas que estão na parte imaginária do nosso número complexo. Assim como acontece no plano cartesiano, esses eixos formam entre si um ângulo de 90 graus e se cruzam na origem, certo? Então, por exemplo, um número complexo 0, que é 0 mais 0i, ele é associado à origem, certo? Esse aqui é um número complexo 0, que está na origem para a gente, certo? Tudo que a gente aprendeu de geometria analítica vale aqui. Então, a gente dividiu o nosso mundo em 4 quadrantes, certo? Então, tem lá parte real, imaginária, positiva, da mesma maneira, certo? A contagem de ângulo, quando a gente for fazer aqui, também estabelece os conceitos lá de geometria analítica. A gente conta no sentido anti-horário. Isso é importante, por exemplo, quando a gente for falar da forma trigonométrica do número complexo, certo? Então, por exemplo, esse nosso número complexo, digamos, de coordenadas A e B... Um pouquinho. Não sou acostumado com isso. Esse número complexo de coordenadas A e B, imagina que o A seja aqui, certo? Sei lá, e o B aqui. Ok? Então, a gente representa geometricamente o nosso número complexo aqui, certo? Ele é a extremidade do vetor que tem a saída na origem e o ponto final no ponto A e B, certo? Então, esse aqui é a representação geométrica do nosso número complexo, tá bom? Eu vou apagar esse ângulo de 90 graus aqui, porque ele só me incomoda, mas era só para a gente lembrar. Tá gravado, depois dá para vocês lembrarem, certo? Eu já faço alguns exemplos, a gente pode tirar do livro, mas eu quero aproveitar aqui o momento para falar sobre o módulo de um número complexo. Eu vou tirar esse quadriculado aqui, porque agora eu não vou precisar dele. E aí é o seguinte, então a gente já aproveita aqui para falar sobre o módulo de um número complexo. O que é um módulo de um número complexo, gente? É o seguinte, geometricamente, eu vou pôr aqui, acho que o verdinho é bom para vocês enxergarem aí. Dá para enxergar aí? Esse bom é relativo, né, gente? Quando uma pessoa é daltônica, ela não enxerga direito, né? Meu filho, por exemplo, ele não vê esse verde aí, é uma confusão, né? Por isso que eu perguntei para vocês. Então, o módulo, gente, geometricamente, ele é esse tamanho, que tem a extremidade na origem e uma extremidade na origem e a outra no P, certo? Pelo que a gente falou de geometria analítica, o módulo de um número complexo, então só para ficar claro, imagina que eu tenho um número complexo Z
A mais BI, certo? O módulo a gente vai indicar pela barrinha, certo? O módulo de Z. O que a gente acabou de dizer? Que o módulo de Z, geometricamente, é esse tamanho aqui, né? A distância da origem até o ponto P, certo? Então, vou pôr de verde aqui, então. O módulo de Z é a distância da origem até o ponto P, certo? Bom, podemos lembrar lá de geometria analítica, certo? Olha, decorar a formulazinha, certo? Ou a gente pode usar, eu prefiro fazer sempre assim, o teorema de Pitágoras, certo? Esse triângulo OPA, ele é um triângulo retângulo, certo? O que o teorema de Pitágoras fala para a gente num triângulo retângulo? Que a hipotenusa ao quadrado é a soma dos quadrados dos catetos. Esse cateto mede A e o outro cateto aqui mede P. Certo? Então, o módulo de Z ao quadrado, né, se a gente usar o teorema de Pitágoras, o módulo de Z ao quadrado, ele é A ao quadrado mais P ao quadrado. Portanto, o módulo de Z, o tamanho do vetor, é a raiz quadrada de A ao quadrado mais P ao quadrado, tá bom? Esse módulo, a gente vai desempenhar um papel importante para a gente lá na forma trigonométrica do número complexo, certo? O que a gente chama de forma trigonométrica também é, em alguns lugares, chamado de forma polar. Um número complexo para a gente, ele é descrito aqui por duas, digamos, duas coordenadas, certo? Quando a gente estiver na forma trigonométrica, ele vai ser descrito por duas outras coordenadas. Uma é o módulo, e a outra é o que a gente vai falar daqui a pouco, é o ângulo que esse número forma com o eixo real, certo? Então, a gente troca parte real e parte imaginária por módulo e ângulo. Então, a gente também chamar de coordenadas polares, tá bom? Vamos ver algum exemplo de como representar geometricamente e achar um módulo do número complexo, tá bom? Por exemplo, sei lá qual exemplo é bom. Esse é resolvido, né? Vou pegar aleatório aqui. Esse aqui, por exemplo, tá? 3 menos 2i, certo? E a gente pode calcular o módulo dele, tá? Um exemplo aqui, ó. Imagine que a gente esteja com o número 3 menos 2i, sei lá, um Z1, um Z2 seja 2i, sei lá, um Z3 seja 2, um Z4 menos 1 mais i. E como é que a gente pode representar geometricamente esses números complexos e, consequentemente, achar o módulo desses números complexos, certo? Esse Z4 ficou parecendo Z vezes 4, né? Z4. O Z3 também ficou parecendo Z vezes 3. Z3. Então, é o seguinte, vamos aqui botar de novo o nosso papel quadriculado. Eu vou desenhar tudo num plano só que facilita a nossa vida, eu acho, né? Qualquer coisa, vocês briguem comigo. Então, sei lá, tem o eixo real, o eixo imaginário, acho que tá bom, formando entre si um ângulo de 90 graus. Eu vou colocar só assim, gente, ó, real, imaginário, tá bom? Real e imaginário, tá? Então, até deixar registrado aqui para vocês, a gente pode escrever aqui real e imaginário, tá bom? Por exemplo, o primeiro ponto, o ponto Z1, ele tem... bom, o ponto é 3 menos 2i, certo? Como é que eu posso representar esse ponto 3 menos 2i? Quais são as coordenadas desse ponto aqui pra gente? Eu vou chamar de P1, tá bom? Parte real é 3, parte imaginária, menos 2, certo? Menos 2. Então, por exemplo,
Se eu contar cada 2 quadradinhos 1, então tem 1, 2, 3. Menos 1, menos 2. Então, pronto. Nós representamos aqui geometricamente o nosso número complexo, Z1, certo? Bom, antes de falar dos outros aí, por exemplo, a gente poderia já calcular o módulo desse número complexo, certo? Qual é o módulo desse número complexo? Esse tamanhozinho aqui, certo? Mas esse tamanhozinho aqui, a gente pode usar a fórmula que a gente acabou de falar aí, certo? Olha, o módulo é raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado, certo? Ou então, se você não quiser lembrar a fórmula, tiver dificuldade, você pode sempre usar o teorema de Pitágoras, certo? Bom, mas diante da, né, tendo a fórmula aqui em mãos, como é que fica o módulo de Z1, então? Né? A ao quadrado, então o A é 3 e o B é menos 2, certo? Então, o módulo de Z1, gente, eu vou aproximar aqui um pouquinho, o zoom, para ficar melhor para ver. O módulo de Z1, então, eu posso escrever da seguinte forma, olha, o módulo de Z1 é raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado, certo? Bom, 3 ao quadrado, 9. 2 ao quadrado, 4. 9 mais 4, 13. Então, ele tem raiz de 13 unidades, sei lá, o que você estiver trabalhando, certo? Então, o módulo desse número complexo aqui para a gente vale raiz de 13, certo? Então, está dizendo que o comprimento, né, a distância dele até a origem, é raiz de 13. Por exemplo, o Z2 tem coordenadas 2i, certo? Né? Ele só tem parte imaginária. Então, sei lá, vou pôr ele aqui de verde, por exemplo, certo? O Z2 só tem parte imaginária. Opa, não foi? Então, ele é a mesma coisa que 0 mais 2i, certo? Aí ele está associado ao ponto, então, que tem coordenadas 0 e 2, certo? 0 e 2. Então, se eu for representar ele, então, o 0 para x, né, para a parte real, 2 está aqui. Opa, perdão, 1, 2. Certo? Então, aqui está o P2. Qual é o módulo? Qual é o módulo do nosso número complexo P2? Então, a definição é a distância dele até a origem, certo? Qual é a distância dele até a origem? 2, né? Se você lembrar aqui, a gente tem aqui 1. Opa, desculpa, já está com a setinha selecionada. 1, 2. Não, mas vamos aplicar a fórmula, tá? Porque a fórmula tem que estar de acordo com o que a gente conhece, certo? A distância dele até a origem são 2 unidades, certo? Agora, se a gente aplicar aquela fórmula lá, ela tem que bater com o que a gente está falando aqui, certo? A gente sabe que essa distância é 2. Se eu aplico a fórmula aqui, entre aspas, certo? Então, o módulo de Z2 é raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Então, 0 ao quadrado é 0, 2 ao quadrado é 4, raiz de 4, 2 unidades, certo? Então, o módulo aqui mede 2. Tem esse 1 e o 2, gente, esse 2 aqui, para não ficar poluído, eu vou apagar, fica claro para vocês, tá bom? 2, vou deixar só o tamanho do módulo aqui, ó. Isso é 2, esse aqui é o nosso P2, certo? Por exemplo, olha só que interessante. O Z3 é um número real 2, certo? Ok? Então, vamos pôr ele, sei lá, de que cor aí? Rosa, vamos ver se fica bom. O Z3 é o número 2. Eu posso escrever isso como 2 mais 0i. Então, as coordenadas dele, digamos, eu vou chamar de P3, são 0, 2 e 0. Certo? Qual deve ser o módulo desse número? O 2 está aqui, né? 1, 2, certo? Então, aqui está o nosso ponto P3, certo? Qual é a distância dele até a origem? 2 unidades também, né? Certo? Né? De 2 até 0, a distância é 2 unidades. Um número real com 2 unidades de distância da origem, um número complexo também com 2 unidades, certo? Ok? Bom, se a gente aplicar a fórmula aqui,
vai ter que bater lá a mesma coisa, certo? Raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. 4 mais 0, 4. Raiz de 4, 2, tá bom? O último que faltou foi menos 1 mais I, certo? Menos 1 mais I. Então, vamos pôr, acho que dá para pôr ele de laranja, né? C4, então é menos 1 mais I. A ele a gente associa qual ponto, então? Menos 1 e 1, certo? Se a gente marcar menos 1 e 1 aqui, então menos 1 está para cá e 1 está aqui, certo? Ok, então aqui está o nosso P4. A distância, o módulo dele, essa distância dele até a origem, certo? Ok. Olha só, esse aqui é um quadradinho de lado 1, né? A diagonal do quadrado de lado 1 vale quanto? Raiz de 2, certo? Então esse tamanhozinho tem que bater raiz de 2, certo? Qual que é o módulo de Z4? Opa, desculpa, está com a seta selecionada, né? Qual que é o módulo de Z4? Raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado, 2, raiz de 2. É a diagonalzinha aí, certo? Então, vamos ver se dá para escrever sem ficar muito poluído aqui. Ixi. Raiz de 2, tá bom? Então, essa é a interpretação geométrica dos nossos números complexos, tá bom? Uma outra observação, vou pôr na outra página aqui, é o seguinte, certo? Vamos pegar aqui, aí eu vou pôr outro exemplo, tá? Outro exemplo. Imagine que eu tenha um número complexo, sei lá, Z. Dá um exemplo aí para mim. É. 4 mais 7i, certo? Qual é o conjugado desse número complexo? Quatro menos 7i. Lembra, o conjugado só troca o sinal da parte imaginária, certo? Se a gente for representar geometricamente, qual é o ponto que representa 4 mais 7i? 4 e 7. Qual é o ponto que representa geometricamente 4 menos 7i? 4 menos 7, certo? Esses pontos, eles são espelhados, entre aspas, ou seja, são simétricos em relação ao eixo real, certo? Essa observação vale de modo geral para quaisquer dois números complexos. Mas vamos colocar o desenho aqui só para a gente entender isso. Eu vou ter que ter 7, né? Então, espero que dê para marcar 7 aqui. Eu coloquei o barra porque é o ponto associado ao conjugado, certo? Tá vendo? P, Z. P barra, Z barra, tá bom? Mas poderia chamar de P1 e P2. Se você quiser, você pode chamar um de P1 e outro de P2. Tá bom? Não há problema nenhum, tá? Deixa eu só para poder fazer um pouquinho assim, mais amplo. Eu acho que vai dar. Tá bom? Olha só, então nós temos eixo real, eixo imaginário. Bom, a abscissa, entre aspas, ou seja, o valor real, né, a coordenada real dos dois pontos é 4, certo? Então, digamos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, certo? Será que dá para contar de... Se não der para contar de 2 em 2, eu vou contar de 1 em 1 no eixo Y, tá bom? Então, 1, 2, 3, 4. Não vai dar. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, se eu marcar 4 e 7, tá aqui, certo? 4 e 7. Nosso ponto P. Vamos até representar ele aqui, ó. Tá para cá, certo? Qual é a representação, se eu marcar no mesmo plano,
do nosso conjugado, certo? Então, aqui no caso vai ser, eu vou botar de amarelo, por exemplo, vai ser menos 7, né? Então, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7. Ok? Nós temos o nosso conjugado aqui. Geometricamente, gente, olha só, vou dar um zoom aqui. Eles são espelhados em relação ao eixo x, ao eixo real, certo? O valor para o x, o valor real, né, da coordenada real, é o mesmo. O que muda... Tá com a setinha, perdão. O que muda é que um é espelhado em relação ao outro, né, no y lá. Tá? Isso vale para quaisquer dois números complexos, tá bom? Sempre que um estiver para cima, o outro vai estar para baixo. Sei lá, se um estivesse apontando para cá, geometricamente, o outro estaria, o conjugado, do lado de cá, certo? Eles sempre são espelhados em relação ao eixo real, tá bom? O módulo dos dois, gente, uma curiosidade para vocês, é o mesmo valor, tá bom? Certo? Aqui é o módulo do conjugado, eles têm o mesmo valor. Então, eles... Vou até tirar isso aí para eu poder escrever essa observação. Ixi, começou a travar minha mesinha. Conforme a gente vai usando essas ferramentas, essa mesinha aqui vai travando. Só um segundinho aqui, que agora... Agora eu vou conseguir. Então, essa observação vale sempre, tá? Que a gente estava falando aqui sobre o que acontece com um número complexo, seu conjugado, mas sobre o módulo também, tá bom? Então, se a gente colocar como observação, se eu pego o módulo de um... Então, digamos que eu tenho um número complexo Z, A mais BI, certo? Quem é o conjugado de Z? A menos BI. O módulo de Z é raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Só que menos B ao quadrado vale a mesma coisa que B ao quadrado, certo? Então, 2 ao quadrado e menos 2 ao quadrado é a mesma coisa. Então, isso aqui é a mesma coisa que A ao quadrado mais menos B ao quadrado, a raiz disso. Então, é o mesmo que o módulo do conjugado. Então, um número complexo e seu conjugado, além de serem sempre espelhados em relação ao eixo real, ou seja, o termo correto, além de serem sempre simétricos, né, tá para cima, rebate para baixo e vice-versa, eles têm sempre o mesmo módulo, tá bom? Então, dois números complexos conjugados possuem o mesmo módulo, tá bom? Agora, isso aqui, então, tem exercício para vocês fazerem do livro. Então, sugestão para vocês que resolvam... Cadê os exercícios? Lá da página, então, 186, tá bom? Do 17 até o 27. E agora, com isso, então, eu posso falar com vocês um pouquinho sobre a forma trigonométrica de números complexos, tá bom? Então, vou até printar aí. Ah, postar lá também? Olha, mas vocês estão folgadinhos demais, hein? Poxa vida. Então, só um pouquinho. Acabou minha vida, né? Mas vocês têm o livro, viu? Tá muito chororô aí. A próxima desculpa para fazer vai ser qual? Ixi. Desceu muito.
Isso incomoda vocês? Não ficar centralizado? Me incomoda. Por isso é chato fazer isso aqui. Pronto, tá lá, tá? O livro do professor ainda vem com as respostas, tá bom? Ah, pronto. Então, antes de falar de forma trigonométrica, eu vou fazer... esse exercício 23 é bacana fazer com vocês, tá bom? Pois é, vamos fazer aqui o 23. Eu quero fazer uma observação com vocês aqui. Vamos resolver o 23 aqui. Não. Deixa que a gente resolve ele. A folha aqui é infinita. Aqui, pelo menos, não derruba mais nada. Olha só. Eu falei uma propriedade aqui do módulo para vocês, certo? O módulo de Z e de conjugado são iguais. Existem outras propriedades para vocês abordarem. O livro nem trata de todas. Eu vou deixar aqui registrado para vocês e a gente vai verificar algumas delas lá. Não vou demonstrar não, tá bom? Mas além de valer isso aqui, essa, por exemplo, é uma demonstração, né? O módulo de Z é igual ao módulo de conjugado de Z, certo? Mas, por exemplo, a gente pode provar o seguinte. Se eu pego dois números complexos e multiplico, o módulo desse resultado é a mesma coisa que pegar o módulo de um e multiplicar pelo módulo do outro. A mesma coisa vale para a divisão. Se eu pego dois números e divido, é a mesma coisa que pegar o módulo de um e calculo o módulo, pegar o módulo de um e dividir pelo módulo do outro, tá bom? Já não vale, por exemplo, para soma, tá bom? Se eu pego dois números complexos e somo eles, não é verdade que isso é a soma dos módulos, tá bom? Ok? Isso é falso. Tá? Aí o exercício lá ilustra isso. Isso aqui, ó, em geral, ele é menor ou igual que fazer o módulo separado, tá bom? Essa desigualdade aqui, ó, é uma desigualdade, né? É conhecida como desigualdade triangular. Porque em qualquer triângulo, gente, qualquer triângulo, A, B, C, a soma dos lados, a soma de dois lados é sempre maior do que o terceiro lado. Então, por exemplo, A é menor do que B mais C, B é menor do que A mais C e C é menor do que A mais B. Certo? Aqui pode acontecer de menor ou igual porque um dos números pode ser zero. Certo? E aí, lá para triângulo, não faz sentido falar em um triângulo com um lado zero, tá bom? Mas é conhecido como desigualdade triangular. Tá? Bom, então vamos lá resolver esse exercício. Então, ainda aqui para mim tem as respostas. Né? Então, ó, aqui já vai de antemão confirmando, né? Olha, módulo de Z1 vezes Z2 igual ao módulo de Z1 vezes o módulo de Z2. Então, o resultado da conta é esse aqui, né? Raiz de 290. Tá bom? Bom, como é que a gente pode resolver esse problema aqui, né? Então, sei lá. Solução. O Z1 é quem? 1 menos 3i. E o Z2, 2 mais 5i. O que é o módulo de Z1? O módulo é raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado, certo? Então, raiz quadrada de 1 ao quadrado mais menos 3 ao quadrado. 1 ao quadrado, 1. Menos 3 ao quadrado, 9. 1 mais 9, 10. Então, raiz de 10. Z2, quem é o módulo? Dois ao quadrado mais 5 ao quadrado. 2 ao quadrado, 4. 5 ao quadrado, 25. 25 mais 4, 29. Certo? Então, por exemplo, a gente consegue resolver a letra A simplesmente somando esses dois, certo? A letra A ele cria módulo de Z1 mais módulo de Z2. Então, é raiz de 10 mais
raiz de 29, certo? A letra B, ele quer que a gente faça o quê? Multiplique Z1 por Z2 e calcule o módulo, certo? Então, para a letra B, a gente vai precisar multiplicar o Z1 por Z2, né? Já que ele quer o módulo de Z1 vezes Z2, nós vamos calcular o produto Z1 vezes Z2, certo? Então, quanto é Z1 vezes Z2? Então, Z1 é quem? 1 menos 3i vezes Z2, 2 mais 5i. Então, se eu faço 1 vezes 2, 2, 1 vezes 5i, 5i, menos 3i vezes 2, menos 6i, menos 3 vezes 5, menos 15, i vezes i ao quadrado, certo? Bom, vou escrever aqui embaixo, tá? 2, 5i menos 6i, menos i, menos 15 vezes menos 1, né? Que é i ao quadrado, certo? Menos 15 vezes menos 1, 15, mais 2, 17, menos i. Tá certinho a cópia, né? 1 menos 3i, né? 1 menos 3i e 2 mais 5i. Depois copia errado e bate a resposta errada lá no livro. Bom, o que é módulo de Z1 vezes módulo de Z2, então? É raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Bom, eu preciso calcular 17 ao quadrado, certo? 17 vezes 17. 10 ao quadrado, mais 2 vezes 10 vezes 7, mais 7 ao quadrado. 100 mais 140 mais 49. 289. 17 vezes 17. Não, você pode... Então, espera aí. Não, já viram sim. 17 vezes 17. 7 vezes 7, 49. 7 mais 4, 11. Mais 17. 289. Mas olha só, 17 é 10 mais 7. Então, 17 ao quadrado é 10 mais 7 ao quadrado. Quando você tem A mais B ao quadrado, A ao quadrado, 2AB mais B ao quadrado. Então, A ao quadrado, 2A vezes B, mais B ao quadrado. 10 ao quadrado, 100. 10 vezes 7, 70. Vezes 2, 140. Mais 49. Aí fica... Tudo bem, mas é só para vocês verem que os produtos notáveis não são de graça, certo? Eles servem para alguma coisa. Eu gosto de pensar assim, vai de boa, entendeu? Não, eu falei vai de boa, entendeu? Mas isso é de cada um, isso é prática com conta, certo? Lá você tinha que usar, acho que é da primeira página, né? Eu imagino que tem que usar alguns produtos notáveis lá. O que eles não querem que você faça é você multiplicar um por um, entendeu? Quando os números são pequenos assim, vai de boa. Eu não fiz, igual eu falei para vocês, eu vou corrigindo, eu não vi, né? Mas eu vi que ele estava na primeira parte, acho que era a última questão, né? Bom, gente, o fato é o seguinte. Dá 289, certo? 17 ao quadrado. Mais 1 ao quadrado, então, raiz de 290, certo? Então, também bate com o gabarito aqui, certo? A letra C, você quer o módulo de Z1 mais Z2, certo? Eu preciso, então, calcular Z1 mais Z2. Z1, 1 menos 3i. Z... Sim. Pode usar, porque, então, esse aqui é só um exemplo para ilustrar, tá bom? Se você tem isso aqui, tá vendo? É mais simples, nesse caso, fazer a letra D. A letra D e a letra B vão dar o mesmo resultado. A gente tem que tomar cuidado. Letra A e B não, certo? Aí você tem que fazer, tá bom?
Então, claro que vou conhecendo a propriedade, já sabendo que um é raiz de 10 e outro é raiz de 29, é só multiplicar eles. Tem que bater, certo? Ok, então tinha alguma conta errada. 2 mais 5i, mas boa observação. Aí esse exercício é para vocês tirarem essa observação. Olha, eu posso fazer um, posso fazer o outro. O que eu vou fazer? O que te dá menos esforço, né? Ok? Essa é a essência da matemática, né? Tentar achar menos esforço. 2 mais 5i. 1 mais 2, 3. Menos 3i mais 2i, ou mais 5i, 2i, certo? Então, o módulo de Z1 mais Z2, gente, quem é o módulo de Z1 mais Z2? Ele é raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado, certo? 9 mais 4, 13. Raiz de 13. Olha, ainda não, já tem, olha só. Por exemplo, quando a gente olha para o módulo de Z1 mais Z2, é raiz de 10 mais raiz de 29. Quando a gente olha para Z1, módulo de Z1 mais Z2, deu raiz de 13. Claramente, os itens A e C são... e somar esses dois, certo? Não é a mesma coisa. Okay? Já a letra A e D reforça a propriedade que eu mostrei para vocês. Olha, esses valores aqui serão o mesmo, tá bom? Essa é o que a gente quer que vocês observem. E a letra D, então, vou fazer ela aqui espremidinha no cantinho, para a gente poder fechar a aula. Módulo de Z1 vezes módulo de Z2, certo? Módulo de Z1 a gente calculou lá no início do exercício. Raiz de 10. Módulo de Z2, raiz de 29. Então, raiz de 10 vezes raiz de 29. Então, raiz de 10 vezes raiz de 29, raiz de 10 vezes 29. Raiz de 290, tá bom? Então, fizemos um exercício aqui, né? Ok? É isso, eu tenho 10 minutinhos só, gente, então, né, não dá para falar. Mas o que a gente vai fazer na nossa próxima aula? Nós vamos falar sobre a forma trigonométrica e como ela, num primeiro momento, parece que dificulta a vida, mas ela facilita para a gente fazer multiplicações e divisões, em particular para calcular potências e raízes, que é o que a gente falta falar das operações com os números complexos, tá bom? Perguntas? Comentários? 13/7. Tá bom? Eu vou trazer o trabalho dia 15/6, tá bom? Mas tá lá no calendário anual lá que eu passei para vocês. Próximo mês. 6. Não, próximo mês já é julho, né? Hoje começou junho, né? Tá bom? Então, gente, eu vou encerrar a gravação da aula. Alguém tem alguma pergunta sobre a matéria, alguma coisa assim? Então...